porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus certifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Deus, continua nesta manhã falando aos nossos corações. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tome assento, queridos. Transformação. Essa é uma palavra que faz parte do nosso tema do ano, canais de transformação, mas também é uma palavra que virou, de certa maneira, dentro dessa sociedade que vivemos, uma compulsão, vamos dizer assim. As pessoas, elas estão buscando de todas as maneiras serem transformadas. Elas buscam mudar a sua aparência, mudar o seu sexo, o seu cabelo. São cirurgias plásticas, é um novo corte de cabelo, é um personal stylist, é harmonização facial. São os programas de IA para uma transformação no meio virtual. É inegável uma busca insistente e crescente do ser humano pela melhor versão de si. As pessoas estão, de certa forma, inconformadas com o que elas veem, com o que elas acham de si mesmas. Elas não se sentem, de certa forma, realizadas, ou fazem com que elas não se sintam assim. A negação da natureza, como disse Paulo em Romanos, pela geração contemporânea, é um dos pilares de uma crise de identidade sem precedentes. Cirurgias para a troca de sexo, as novas formas de relacionamentos e até mesmo a desumanização são algumas das tentativas das pessoas em buscar a melhor versão de si mesma. Pessoas que se autodenominam bichos, cavalo, cachorro, e isso nós estamos vendo e revendo, e já se tornou algo normal. Pessoas que andam com coleira, que só andam agora de 4, como se fosse um quadrúpede. E tudo isso é uma crise terrível de identidade. As pessoas, elas querem
a autorrealização. Elas estão buscando essa identidade, este lugar, essa satisfação própria de ser quem ela é, de se aceitar como ela é. Mas Satanás lançou diversas ideologias no mundo, e uma das mais perigosas, a ideologia de gênero, antibíblica, herética, fere os princípios bíblicos. É uma das que mais destroem hoje as identidades das pessoas. Destroem as pessoas daquilo que, de fato, Deus havia definido. E a gente meio que é como um carro que não quer ser carro. Imagine, o cidadão faz o carro e aí põe o carro na loja para vender. O carro diz assim: eu não quero ser mais carro, eu quero ser uma bicicleta. É basicamente o que está acontecendo. Porque quando você percebe essa crise absurda de identidade que nós temos aí, até mesmo as pessoas não querendo ser mais humanas. Agora teve uma pessoa que se autodeclarou tetraplégica. Bota aí no Google, saiu agora. Ela se autodeclarou, disse que sempre teve a vontade de ser tetraplégica. E agora ela não mexe mais os membros. Ela não quer mais mexer, então ela só anda de cadeira de roda, tem que ser carregada, porque era o sonho dela. Então eu estou falando de coisas sérias aqui. Parece absurdo. Imagina, eu fico observando. Se um cidadão da década de 70 viesse e pegasse uma nave do tempo, alguma coisa assim, e viesse e chegasse no ano de 2024, ele ia ficar maluco. Ele ia dizer: isso aqui não é possível, eu vou voltar. Eu quero a década de 70. Eu vou voltar. A Guerra Fria estava melhor. Enfim. Então nós estamos diante desse cenário, é um cenário caótico. É um cenário caótico que só existe uma resposta para esse cenário: Cristo. Cristo é a resposta. Aleluia. Diga: Cristo é a resposta. Ele é a resposta. E por que nós estamos lendo esse texto então, pastor? Porque eu estou diante de uma história de transformação. A história de Saulo é uma das histórias mais fantásticas de transformação. De como um homem que ele entra no cenário bíblico como um perseguidor. Como alguém que consentiu na morte do primeiro mártir da igreja, Estevão. Alguém cujos assassinos de Estevão, eles colocaram as vestes sujas de sangue aos pés deste homem, que era um jovem na época. Líder, ele era um dos futuros, um dos popstars, vamos dizer assim, dos fariseus. Um jovem que havia se destacado pelo seu conhecimento, pela sua inteligência. E se você tirasse uma foto, ou então fizesse aquelas entrevistas, daqueles programas da noite, que senta aqui em entrevista, como era Jô Soares, talk show, e vocês fizessem um talk show com aquele jovem naquela época, ele iria dizer que estaria no seu ápice, que estaria vivendo ali a sua, a sua plenitude. Mas aquela dali não era a melhor versão daquele jovem. Aquele jovem estava, na verdade, com a sua identidade ainda em construção. Distante daquilo que Deus queria para a vida dele. Ainda que parecesse que tudo estava dando certo, mas não era o que Deus queria para ele. Não era aquilo que Deus tinha projetado, escolhido para ele. Então,
É impressionante como nós vemos Saulo consentindo ali em Atos com a morte de Estevão, pegando cartas dos principais sacerdotes para perseguir esses mesmos cristãos, para perseguir os cristãos em Damasco. Mas no meio do caminho, aleluia, algo aconteceu. Quem aconteceu? Cristo. Cristo se revelou para ele. E quando Cristo se revelou para ele, Paulo teve uma revelação de si mesmo. É muito forte isso, né? Paulo descobriu quem de fato ele era. Paulo descobriu quem era, qual era o seu chamado. Paulo descobriu qual era o seu propósito de vida e de morte. Porque quem tem propósito de vida tem que ter propósito de morte, meu irmão. Como disse o pastor americano, toda hora eu me esqueço desse pastor. Ele disse que não tem uma razão para morrer, não tem razão para viver. Então, ele descobriu ali o propósito dele de vida, que era o propósito de morte. E isso se constatou quando ele morre pelo amor ao Evangelho e a Cristo. Decapitado em Roma, amando de César. Então nós estamos diante de um texto onde ele vai contar, na sua primeira carta escrita, a carta aos Gálatas, o seu testemunho. O testemunho da sua conversão. É a primeira vez que ele está escrevendo para uma igreja. E ele resolve na carta, no início da carta, mostrar as suas credenciais. Quem ele era. Quem ele era e o que agora, ou quem agora ele é. A verdade aqui, queridos, no versículo 15, ele vai dizer que quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Eu pergunto a você, se você tivesse acesso apenas à história de Saulo, perseguidor, você iria crer que Deus havia chamado ele? Havia separado ele? Não. Então, eu quero que você entenda que o que você está vivendo hoje, a luta que você está vivendo hoje, as desventuras, as dores, isso não é comprovação de que Deus te abandonou e de que Deus não tem nada na sua vida. Porque observe bem a vida deste homem. Perseguidor, consentindo na morte de Estevão. Mas este mesmo homem, anos depois, ele vai dizer que Deus tinha escolhido ele desde o ventre da sua mãe. Então não importa o quão longe você esteja de Deus. Isso não é uma prova de que Deus não tem nada na sua vida. Isso não é uma prova de que Deus, Ele não te ama. Isso não é uma prova de que Deus, aleluia, Ele não te quer. Aleluia, não, isso é apenas uma foto. Um momento que você está vivendo. Porque nós só saberemos o que Deus tem para nós quando Cristo for revelado dentro de nós. Olha o que o texto vai dizer. Mas quando, versículo 15 e 16. Quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou. Então ele está dizendo o seguinte. Deus, desde o ventre da minha mãe, diga como que me separou e me chamou. São duas coisas diferentes.
Diga comigo de novo: me separou e me chamou. O que é isso? Separar está dizendo assim: ele me preservou. Diga, a coisa, ele não me deixou aí a um lugar que ele não pudesse me chamar de volta. Quem entendeu aí? Ele não deixou a ele uma situação tal, em um estado tal, que eu não pudesse ouvir a sua voz. Porque, então, Cristo meio que delimitou a sua ação enquanto não tinha se revelado para ele. Delimitou a ação de Paulo, aonde ele iria, o que ele iria fazer ou não. Delimitou, separou, não permitiu uma degradação a ponto de Paulo não conseguir ouvir a sua voz. E depois que Cristo o separou, chegou a hora da chamada. Quando Cristo chama ele. E isso acontece no caminho de Damasco. É ali que Cristo chama Paulo. Mas antes de Cristo chamar Paulo, Cristo primeiro tinha separado ele. Eu, quando eu era criança, eu tinha uma sensação, com 4, 5 anos, que eu estava sendo preparado para alguma coisa. Era estranho isso, né, dentro de mim. E eu disse: mas rapaz, eu não sei. E eu não sabia, não conhecia negócio de Deus, de evangélico. Sabia Deus, né? Orava, aquela coisa toda, Pai Nosso e tal, meus pais católicos. Mas eu tinha uma sensação, eu andava assim, e eu ficava com aquela sensação de que, rapaz, eu estou sendo preparado, não é possível. Era uma coisa estranha, que eu ficava, tipo assim, no meio dos meus amigos, eu ficava brincando, e de repente eu saía daquela cena ali, e ficava meio que fora ali um pouco, né? E tinha essa sensação. Então isso é uma sensação de que você foi separado. Era a sensação de que havia um projeto de Deus na minha vida. E eu quero te dizer hoje, há um projeto de Deus na tua vida. E não importa onde eu estava, o que eu estava fazendo, se era bom ou mal aos olhos de Deus, essa sensação nunca saiu de mim. Até o dia que eu encontrei Jesus. Ou que Ele me encontrou. Amém, irmãos? Então observe bem. Aí ele vai dizer: e me chamou pela sua graça. Então, quando aprove a Deus o quê? Revelar seu Filho em mim. Diga comigo: revelar seu Filho em mim. Quem poderia imaginar que um perseguidor se tornaria um dos maiores apóstolos de Cristo? Mas eu vou te dizer algo aqui. Deus não apenas imaginou, mas o separou para isso. É muito forte isso. Deus já sabia. Então nós precisamos ter olhar para nós dentro da perspectiva de Cristo. O que eu quero pregar hoje aqui é que as datas mais importantes na vida de um homem é a do seu nascimento e a do dia em que ele descobre o propósito para que nasceu. E este propósito, ele está em Deus. Eu sou ousado em dizer que uma pessoa que nunca teve um encontro com Deus, ele nunca vai saber qual é o seu propósito de vida. Porque Paulo está dizendo aqui que quando Cristo se revelou nele, ele se revelou para quê? Observe bem o texto aí. Revelar em mim para quê? Então vou fazer a frase completa. Versículo 15. Quando aprove a Deus, pula aí as vírgulas, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Então a revelação de Cristo na vida de alguém aponta, revela também o seu chamado. Revela o propósito.
revela a sua identidade. Então essa crise de identidade que nós estamos vivendo aí no mundo, que o mundo está vivendo, é fruto da alienação deste mesmo mundo aos princípios divinos. É fruto da negação deste mundo à figura, à pessoa bendita, aleluia, de Deus, do Deus de Israel. Quanto mais o homem se afasta desse Deus, mais distante, mais confuso fica a sua identidade, o motivo do seu nascimento, por que eu estou aqui. E são perguntas e mais perguntas que as pessoas ficam o tempo todo se questionando, que é só trabalhar, é só isso, é só vir trabalhar, ir para o shopping. Essa vida está chata e isso está sendo algo constante. As pessoas estão se questionando. E por que isso? Porque Cristo precisa se revelar dentro de você. Porque é a revelação de Cristo que vai te dar um motivo para você viver e um motivo para você morrer. É esta revelação. É isso que fará você acordar todas as manhãs dizendo: vamos lá. Ei, hoje é dia, hoje é mais um dia na presença de Deus. Hoje é mais um dia que o Senhor fez para mim, preparou para mim. Glória a Deus, aleluia. Você se levanta bem, você se levanta adorando a Deus. Sabe por quê? Porque Cristo está revelado dentro de você. Outro dia estava eu, a missionária Gisele e meu filho Caléu. A gente acordou primeiro, aí desceu, né? Foi um dia de sábado, eu acho. Foi um dia de sábado. Ou foi nas férias agora. Aí Kelvin acordou. Já acordou dando glória a Deus. Aí, como foi, amor? Glória a Deus. Aleluia e tal. E a gente se pocou na risada. A gente não se aguentou, né? Que parecia que ele acordou num culto já. E aí... não, ele desceu. Foi. Aí ele desceu, né? Aí pegou a água, chegou no bebedouro, pegou a água, bebeu água e disse: glória a Deus, aleluia. Aí eu olhei para a Gisele, se prendendo, né, que não pode. E Caléu também se prendendo ali. Aí eu disse assim: não, a gente está perdido. A gente está acabado, porque está mais crente do que a gente. Já está todo mundo acabado aqui. Já foi, perdeu o playboy, né? Está mais crente do que a gente, né? Então assim, eu estou falando isso para que a gente entenda que quando você sabe que Deus é na tua vida, você já se levanta, sabe? Dizendo: obrigado, Senhor. Oh, glória, mais um dia aí, vamos lá, né? E aí, Jesus, tem um quê aí hoje? Vamos lá, vamos vencer, né? Tem algumas topadinhas às vezes, mas vê que vai cair, se joga e a vida vai continuando. Não é isso? E se levanta e vai, né? Nem tudo é perfeito, mas no final você vai vencer. Aleluia. Profetize isso para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: no final você vai vencer, meu irmão. Você está achando o quê? Então, ao revelar Cristo em Paulo, Deus revelou o seu chamado e o seu propósito. Então essa questão de você de salvação, essa questão de Cristo não é questão apenas de salvação. Salvação, irmãos, é o início, não é o fim. Tudo bem, estou salvo sim, e agora? Vou fazer o que com esses 70 anos, 80 anos que eu tenho pela frente? Vou ficar aqui batendo... Fazer o quê? Estou salvo, tal. Não vou para o céu agora, e agora? Eu faço o quê com essas quantidades de horas aí toda que eu tenho? Estou salvo, vou para o céu. Sim, aí, pastor, faz o quê agora? Me batizei, estou salvo, pronto, eu estou aqui esperando aí. Qual é? Vai fazer o quê? Sabe? Falta algo. E é isso que Paulo está falando. Quando Cristo se revela para ele, Cristo lhe dá um destino.
Cristo lhe dá uma direção. Vocês não estão entendendo, não? Observem aqui. Entenda. É a Bíblia que está dizendo. Então, revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Diga comigo, imediatamente. Está fazendo o que aí parado, meu filho? Está fazendo o que aí parado, minha filha? Está fazendo o que aí parado? É imediatamente. Ele não perdeu tempo. Nós não podemos estar perdendo tempo. Fica buscando de Deus. E aí, Deus, o que tu tem para mim? O que tu tem para mim? O que tu tem para mim? Aí quando Deus revela, você fica parado? Não, é imediatamente. Você tem que ir logo. Você tem que partir logo. Você tem que se movimentar. Você tem que agir. Não fica esperando Deus mandar miríade de anjos. Deus mandar profeta. Deus já falou. Deus já revelou. Deus já se manifestou. Agora é a hora de você se mover, meu irmão. Ele disse assim: não consultei, não chamei um bocado de gente para perguntar, e aí, né? Não fui ver os profetas. Deus já revelou. Você quer mais o quê? Mas muitos de nós fazemos o quê? Sabotamos o chamado. Sabotamos a revelação. E a gente fica querendo consultar. Eu vou tomar aí, eu vou não sei o que lá, eu vou, sabe? Ele diz assim: eu não consultei. Sabe por quê? Porque chamado e propósito é uma questão divina, não humana. O homem não pode definir o teu chamado. Nenhum homem pode definir o teu propósito, só Deus pode. Porque você já nasce com Ele. Se você já nasce com Ele, como disse Paulo aqui, então significa que você já tem um. Você não vai buscar. Você já tem um. Você só não sabe qual é. Mas Deus sabe. Quem me entende aqui? Então essa questão de não consultar, não é que você não tem que estar em uma igreja, não é que você não tem que ter um pastor, é que você não pode deixar que um homem defina isso. É Deus que define isso. É Deus que vai fazer o teu coração arder por aquela área. É Deus que vai tirar o teu sono. Quem está me entendendo aqui? Aleluia, glorifica a Deus nessa manhã. É Deus que vai tirar o teu sono. É Deus que vai colocar incômodos na tua alma. Aleluia, te inclinando, te empurrando para uma área específica dentro da igreja. E você vai ser de uma forma irresistível. Equibalo. Sabe? É isso. A palavra equibalo, a gente estava falando essa semana, antes de ontem, era usada na expulsão de demônios, né? Mas quando Jesus expulsa os demônios, fala equibalo. Mas também é usada para enviar, para mandar os obreiros para a seara. E o que é equibalo? Equibalo é despachar. Equibalo é mandar. É uma ordem, um comando que não pode ser resistido. É uma ordem sobre alguém, enviando em uma direção que ele não pode resistir a essa ordem. E todos aqueles que são chamados, eles recebem equibalo. Eles recebem essa ordem. Então, quando Jesus diz assim: rogai ao Senhor da seara para que Ele mande obreiros. Esse mandar não é pedir. Esse mandar não é aconselhar. Esse mandar é uma ordem que não pode ser resistida. Quem está me entendendo aqui? Então esse é o chamado que Paulo está dizendo. Por isso que ele disse: eu imediatamente não consultei carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Diga comigo: mas parti. Fale forte: mas parti. Deus está esperando você sair desse porto aí. Você hoje está nesse porto seguro. Esperando o quê? As melhores condições? Tomar mais um curso? Mais um conselho? Mais uma revelação? Mais um sonho?
Você é o que? Descendente de Gideão? Toda hora uma revelação, toda hora um sonho? Paulo não, irmão. Ele partiu. Eu acho que foi daí que veio a expressão, partiu, né? Partiu, fulano, partiu. E ele aqui disse, partiu a Arábia. Mas parti para a Arábia, partiu a Arábia. E voltei outra vez a Damasco. Entenda, quando o chamado vem, o movimento começa. Quem entende aqui? Ou seja, você não consegue ficar parado. Não dá mais. Você está se movimentando pelo Espírito, em direção ao seu chamado, em direção ao seu propósito. Mas existem pessoas que resistem, como Efraim, ali, como eu já preguei aqui em Oséias 13:13. Dores de parto lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que devia vir a luz. Havia um propósito de Deus específico para Efraim, para que aquela tribo cumprisse o propósito, mas eles se recusaram. E ao se recusar, Deus substitui a tribo de Efraim pela tribo de Judá. E a partir dali a tribo de Judá se torna a tribo que vai governar todo o império, todo o reino. Houve uma recusa de Efraim, uma recusa em cumprir o propósito de Deus. E Deus rejeita a tribo de José. E passa para a tribo de Judá o cetro. Porque antes quem dominava, quem tinha o poder era a tribo de Efraim. Sabe? Eles que mandavam, eram a maior tribo. Eles eram a maior tribo de número. Josué era da tribo de Efraim. Vários líderes eram da tribo de Efraim. Se não me engano, Samuel também era de Efraim, o profeta. Mas Efraim se recusa a cumprir, a nascer para o propósito, a nascer para aquilo que Deus tinha escolhido ele. Então, Deus chama este povo de filho insensato, tolo, porque está se recusando a viver ou a nascer para o propósito de Deus. Irmãos, nós podemos esperar isso das pessoas que não conhecem a Deus, que estão aí como tolos, como insensatos. Mas a gente não pode esperar isso dos que estão da casa, que têm acesso aos textos sagrados, que têm acesso à palavra, à oração, à adoração, ao jejum, a ferramentas, a instrumentos que nos conduz a um nível de revelação que vai tirar do nosso coração toda a dúvida daquilo que Deus tem para nós. Então, a igreja precisa entender que o chamado dela é levar identidade para as pessoas que não as têm. É tirar essa confusão da mente das pessoas. Pessoas que estão presas em depressão, em complexo de ansiedade. O que falta a essas pessoas? É a luta. É o complexo de Efraim. Essas pessoas querem nascer para algo que elas não foram chamadas. Elas querem abraçar algo totalmente alienado, distante do seu chamado. E aí elas sofrem, a alma sofre, porque a alma já foi programada por Deus para isso. É como você pegar um carro, um sedã, e botar ele para carregar areia, carregar tijolo, carregar cimento. Carrega, mas depois de um tempo está todo acabado. Suspensão, o carro fica torto, não sei se vocês já viram isso, o carro fica assim, ó, empenado, ó, já anda empenado. E é o que está acontecendo com muitas pessoas hoje. Ao recusar a revelação de Cristo na sua vida, ao recusar a palavra de Deus,
ao entender que eu faço o que eu quero da minha vida, eu tenho liberdade, então eu posso ser um cachorro, eu posso ser um bicho, eu sou homem, posso gostar de homem, eu sou mulher, posso gostar de mulher. Irmãos, Deus, Ele é o teu Criador, Ele é o teu dono, Ele estabeleceu todas as coisas. Ele, aleluia, fez nascer todas as coisas segundo as suas espécies, segundo o seu gênero, no caso humano, segundo o seu sexo. E quando os homens rejeitam isso, quando as pessoas rejeitam isso, elas entram nessa crise. Quantos aqui estão rejeitando a chamada de Deus? Por achar que é perigosa demais, por achar que é dolorosa demais, por achar que é difícil demais. Quantos? Deus já mandou você ir, Deus já determinou, Deus já revelou, Deus já fez. Você quer o que agora? Um anjo que desça do céu? Então e aí a gente não aceita o chamado, não aceita a direção da Arábia, vamos dizer assim. Deus está mandando você ir para a Arábia. Deus disse assim: olha, não volte para Jerusalém, eu quero você na Arábia. Volta lá para os seus parentes. A Arábia era um lugar onde ele, volta para os seus parentes, volta lá, fica lá um tempo. Ele ficou lá, se não me engano, 13 anos. 13 anos, sendo preparado por Deus. E às vezes a gente não quer a direção que Deus está nos dando. E isso faz, a gente acha que a gente tem esse direito. A gente acha que a gente pode, você pode até, mas existe o quê? As consequências. E aí nós estamos, às vezes, cercados de crentes, pessoas que conhecem a palavra de Deus, que vêm à igreja, que leem a Bíblia, mas que estão em crises constantes, porque estão lutando contra o próprio Deus. Lutar contra o propósito de Deus é lutar contra o próprio Deus. Você não vai vencer essa guerra, menino. Minha querida, você não vai vencer essa guerra. Minha querida, você não vai vencer, você vai se cansar, você vai, lembre-se, você é um sedã, você está carregando. Você está colocando o seu carro no off-road. Já viu o sedã? Imagine, eu com o Civic no off-road. Na primeira poçada. Acaba, destrói. E às vezes a gente está fazendo isso. Não, mas porque eu quero ser assim. Eu gostei. Não. A gente precisa entender que quando Deus nos envia para um lugar, e quando eu digo para uma direção, para um destino, às vezes você não vai entender. Mas lá na frente, você vai entender, você vai amar, e você vai agradecer a Deus pelo seu amor. Você vai agradecer a Deus pelo seu amor. Senhor, como o Senhor me sustentou. Eu estava contando na sexta-feira um pouco do testemunho do mestrado. Como Deus conduziu, Não é fácil, irmão, estudar todo dia. Praticamente eu tinha que estudar. E com todas as obrigações de uma igreja que está em crescimento. E várias vezes eu falei, eu tinha trabalhos e mais trabalhos para entregar. Eu olhava a agenda de trabalhos e eu dizia assim: eu não vou conseguir. Eu chegava para Deus e disse assim: não tem condições nenhuma. Eu liguei uma vez para a minha professora e disse assim: o que vocês fazem com a gente é um absurdo, isso aqui não existe. A professora disse assim: não, mas isso é natural, tem que ser assim. Que é o filtro. Ele disse assim: é o filtro. Vocês têm que, quem não consegue é porque não pode ser. Em outras palavras, ela falou isso para mim. E sabe o que eu ia fazer? Eu ia orar. Travava a mente, não conseguia escrever uma linha de nada. E eu ia orar. Por quê? Porque eu estava respondendo a um chamado divino. E quando você está respondendo a uma chamada divina,
seja na sua profissão, seja num curso de faculdade, seja onde for, você está ali porque foi Deus que te mandou. Ele vai te sustentar. Ele vai prover tudo aquilo que você precisa para estar ali. Agora, ao invés de você sair ligando para A, para B, para C, ligue para os céus. Quando travava tudo, eu ia orar. Ficava ali, dias. Irmãos, eu ficava 2, 3 dias sem escrever uma linha. Tinha que estar artigos de 15 páginas, 18, 20 páginas. Travava, aí chegava uma hora que quando eu ia dormir, o Espírito Santo começava a me citar os tópicos. Não, você vai começar assim, assim, assim. Eu parava, eu pegava o celular e começava a anotar. Então eu quero que você entenda isso. Então você tem que partir para a Arábia. Qual é a sua Arábia, meu filho? Minha querida, qual é a sua Arábia? Você vai ter que partir hoje para essa Arábia. Todo mundo, ao cumprir o chamado de Deus, tem esse momento da prova. E Cristo é o exemplo disso. Ele veio aqui para fazer o quê? Ele sempre dizia isso: eu vim para fazer a obra de meu Pai. Eu vim para cumprir o que meu Pai disse que eu tinha que fazer. Ele é o exemplo maior. Então Cristo vivia em função de Deus. E nós precisamos parar de viver em função das pessoas, para vivermos em função de Deus. Esse demônio da comparação é um demônio isso aí, irmão. Eu não tenho mais dúvida. Pode botar, é um demônio. Comparação é um demônio. Que isso, irmãos, as histórias são diferentes. É tudo diferente. Como é que você vai se comparar a alguém só se fosse um sósia seu? Nem gêmeos pode se comparar. Que tem digitais diferentes. São gêmeos, mas as digitais são diferentes. O DNA é igual, mas a digital é diferente. E a digital fala de quê? Identidade. Propósito. A melhor forma de ajudar as pessoas, irmãos, é vivermos para Deus e não para elas. Você que fica vivendo em função das pessoas, você não tem que viver em função das pessoas, você tem que viver em função de Deus. Porque quando você vive em função de Deus, você está vivendo em função do propósito que Ele pôs dentro de você, dos dons que Ele pôs, do talento que Ele pôs. Aí você é para ser um grande empresário, você está agora como funcionário, porque todo mundo nos seus amigos, todo mundo é funcionário, e você sabe que você não se encaixa mais ali. Deus já falou com você há muito tempo: abre o teu negócio, abre o teu negócio, abre o teu negócio, e você está ali, teimando ali, porque todo mundo é funcionário, porque todo mundo é isso, porque todo mundo é aquilo, e vai. Deus diz assim: eu vou te arrancar daí. Se você não sair, eu te arranco. E é isso que as coisas acontecem. A gente fica nesse negócio querendo agradar a todo mundo. Cristo agradou apenas ao Pai. E ao agradar ao Pai, Ele agradou aqueles que estavam alinhados com o coração de Deus. Sabe, irmãos? Isso virou uma febre. As pessoas estão vivendo em função das outras. Precisamos parar de viver para nós. Nós precisamos viver para Deus. Mas Paulo vai voltar a falar desse assunto em Gálatas 4:19. Põe aí na tela aí. Eu já estou encerrando. Ele vai dizer assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja o quê? Formado em vós. Cadê? Dormiu? Até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, o que é esse Cristo ser formado? O que foi que aconteceu com os Gálatas? Paulo tinha ido nas igrejas da Galácia, pregou o evangelho, abriu as igrejas lá, estava tudo bonitinho lá, tudo legal, tudo certinho. Chegaram falsos mestres e começaram a tirar a centralidade de Cristo.
da fé daquele povo. A ponto de Paulo chegar e afirmar que eles tinham caído da graça. E causou uma confusão dos infernos aquilo. Ao ponto de Paulo escrever uma carta dura, a sua primeira carta. A primeira carta e a única carta que não tem nenhum elogio no início. Que ele ainda estava cru, né? Então ele já saiu já chegou dando bicuda. Depois que ele aprendeu, eu vou elogiar aqui primeiro. Olha na carta de Coríntios, ele elogia, depois toma-lhe pau. Né? O elogio, mas ele já está mais polido. Gálatas não, Gálatas ele está ainda aprendendo, ele está ainda no início. Então ele está pau, ele já vem. Então ele está dizendo assim: eu estou sentindo as dores de parto de novo. Vocês saíram da centralidade de Cristo. Então é possível sim alguém estar na igreja e se desviar. Não, eles se desviaram da fé, mas também se desviaram do propósito. E começar a inventar, achar que você pode fazer qualquer coisa. Irmãos, tirem isso. Vamos tirar isso da nossa cabeça. Nós não temos liberdade para fazer o que a gente quer. Nós somos servos de Deus. Servo não tem vontade. Vou repetir. Sabe por que é o problema disso aí? Essa questão de tirar a identidade de servo e ficar só na identidade de filho. Filho. Mas só que nós somos um filho servo. Não tem vontade. Ah, mas eu posso? Pode. Lembre-se do sedã empenado. Eu vou te encontrar por aí, funcionando, né? Tudo certinho, o motor funcionando, vai para o céu, mas com a vida toda empenada. Vai dar certo, pode ir. Vai dar muito certo isso aí. Toda hora vai ter que trocar pneu. Toda hora trocar suspensão, feixe de moto, toda hora vai ser uma agonia. Gasta uma gasolina terrível, porque não foi preparado para isso. E ainda, o chassi ainda vai ficar empenado. Vai funcionar, pastor? Vai. Eu me desloca, mas vai estar todo empenado. Se você quiser, até se dá para seguir assim até Jesus voltar. Não tem problema nenhum. Mas entenda o que eu quero mostrar aqui. Eu estou falando sobre a sua melhor versão. De você viver a plenitude de Deus aqui nessa terra. Amém, irmãos? Aleluia. Então Paulo está dizendo assim: eu de novo estou sentindo as dores de parto. Para que Cristo seja formado. A cara ele usa, agora não usa revelado, ele usa formado em vós. Então Deus tem uma agenda para nós. E Paulo mostrou isso. Eu fui para a Arábia, voltei para Damasco. Hein? Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro. E fiquei com ele 15 dias. Irmão, 3 anos, 15 dias. Isso fala de quê? Agenda. Tempo e lugar. O momento de ficar, o momento de sair. Quem entende aqui? Tem. Eu sempre digo que eu e Gisele, a gente tem amigos que caminham, são amigos conosco até hoje. Mas a gente não se vê mais. Se vê aquela amizade, mas a gente teve um tempo que a gente caminhou ali, ó. E existe isso, sabe por quê? Porque aquela pessoa, ela não faz mais parte do seu futuro. E meio que Deus faz isso, distanciam vocês, propositadamente, para que outra pessoa, que agora vai contribuir com aquilo que ele tem na sua vida, se aproxime de você. Isso é normal. Paulo está dizendo: eu fiquei 3 anos ali, fez amigos, né? Fez amizades, mas teve um lugar ali que ele só ficou 15 dias. Comeu uma pizza, uma feijoada e um churrasco, tchau. Não deu para fazer amizade para ir para aniversário, de casamento, não deu tempo para nada. E a gente precisa entender isso, porque Deus age assim conosco também. Quem entende aqui, irmão? Por quê, pastor? Porque você tem um propósito, você tem uma agenda, você precisa realizar um trabalho, cumprir o chamado. A melhor versão do Cristo encarnado era de um servo perfeito. Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz.
ele aprendeu a obediência. Filipenses. Um cordeiro imaculado na cruz do Calvário. O Cristo que disse: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Você está fraco? Está cansado? Sabe por quê? Talvez seja porque você não está fazendo a vontade de Deus. Talvez o motivo desse cansaço todo seu aí é porque você está fora, desalinhado do que Deus tem para você. Aí é dores no corpo, e não é por causa do exercício. É dor na cabeça, é de vez em quando um incômodo, toda hora um negócio, toda hora um mal-estar. Tem gente que já está começando a dizer assim: meu Deus, então é isso? É isso. Vai no médico, não dá nada. Faz exame de um lado e de outro, não acha nada. Experimenta. Entrar na agenda de Jeová para você ver. Num instante essa dor desaparece. Num instante esse problema, esse vizinho chato aí, Deus converte ele. Experimenta. O chefe, Deus amansa esses chefes bravos, Deus faz tudo. O problema é que você não entrou ainda, você não entendeu ainda. Aí que ele não aguenta, não suporta, Deus vai amansar o chefe. Vai comprar, vai te dar até um brinde para você. Você vai ficar pensando que está batizado. Não, mas está tudo certo, pode ir. É assim que Deus faz, quando nós nos alinhamos a Ele. E eu encerro: enquanto continuarmos a lutar contra a aversão de Deus para nós, nunca alcançaremos um sentimento de realização. E qual é o maior sentimento de realização da Bíblia? Tetelestai. Está consumado. Irmão, você acha que Jesus gritou aquilo ali? Claro que ele estava em dor, mas ele gritou com satisfação. O está consumado é: eu cheguei, meu Pai. Eu cumpri, meu Pai. Eu venci. Eu fiz tudo conforme a tua palavra. Nós vemos flashes desse estar consumado em alguns momentos na Bíblia. Como Elias, quando prepara o altar, quando ele ajusta o altar todo, ele reconstrói o altar, e a oração dele foi a oração mais rápida, a resposta, uma das respostas mais rápidas que já existe na Bíblia, quando ele diz assim: Senhor, eu fiz conforme a tua palavra, responde, Senhor, responde-me. E o fogo desceu e caiu do céu. A oração está demorando? Será que não é uma falta de alinhamento? Está consumado. Aquela expressão de Cristo na cruz, ela é o ápice. É algo antagônico, contraditório. Como é que o homem está morrendo, está alegre, e está em prazer, e está dizendo: Pai, eu cheguei, eu cumpri o seu propósito. E a gente tem que voltar para os escritos paulinos, quando diz: mas Deus lhe deu um nome acima de todos os nomes. Deus o exaltou soberanamente, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Fique de pé nesta manhã. Deus lhe deu um nome. O ápice, esta alegria, esta sensação, este contentamento que você busca. Porque é isso que a alma humana busca. O que é que a alma humana busca? O que é que a alma humana busca?
contentamento. E contentamento não tem nada a ver com riqueza, com aquisição de bens. Existem pessoas que são simples, têm uma vida simples, mas eles são felizes, eles são realizados. Você sabe o que é ser alguém rico? Você sabe o que é uma pessoa rica em Deus? É quando ele está contente com pouco. É quando para ele a alegria é quando ele está com sua mesa ali, com o seu almoço, com seus filhos. Ele não está num restaurante 5 estrelas. Não, ele não está num restaurante em Paris ou na Itália. Mas ele está na sua mesa ali, com seus filhos saudáveis. E ele sente a graça de Deus sobre a vida dele. Quando pessoas são contentes apenas em ir no cinema. Mas existem pessoas que elas são tão pobres que elas precisam de muita coisa para estar contente. Ela precisa comprar carro todo ano. Ela precisa viajar todo ano para fora do país. Porque se não viajar, ela cai em depressão. Ela precisa todo ano trocar o guarda-roupa dela. Porque tudo que traz contentamento dela é externo, é exterior. E ela erra porque ela não entende isso. Que o maior, o verdadeiro contentamento é aquele que vem quando nós nos alinhamos com aquilo que Deus tem para nós. Esse ninguém vai tirar de você. É esse tetelestai. É esse está consumado. É isso que significa. Não apenas promessas, não apenas a salvação em Cristo, mas eu estou falando de algo internamente, algo pessoal entre Cristo e o seu Pai. Claro que gerou a nossa salvação, mas eu estou falando agora de algo pessoal, uma satisfação pessoal do Filho. E chegar para o Pai e dizer assim: eu cumpri, eu estou alegre por isso. Tetelestai, está tudo cumprido, e eu estou alegre em estar aqui, cumprindo a tua vontade, na cruz do Calvário. Eu me regozijo. É por isso que Paulo diz que nós temos que nos regozijar nas tribulações, porque as nossas leves e momentâneas tribulações produzirão um peso de glória. Por que, pastor, tribulação produz peso de glória? Porque as tribulações enviadas por Deus são elas ferramentas de Deus para forjar Cristo em você. É como esculpindo você, porque você tem que se parecer com Ele. E precisa sim de uma talhadeira, de um martelo, até que Cristo seja formado em você. E isso às vezes dói sim, porque está arrancando algo de você e colocando algo de Deus aí dentro. Aleluia! Quem entende aqui? Aleluia! Para que, aleluia, você seja a imagem de Deus, a imagem, aleluia, a melhor versão que Deus tem para você. Aleluia, a melhor versão que Deus tem para você.